Olá, galerinha do Agape Kids, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um devocional da semana, que está assim, ó, recheado de coisas boas. Então, roda a vinheta, editor! Voltamos! Estamos aqui com um tema super especial. Se inscrevam no nosso canal aqui, ative o sininho de todas as notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo aqui. E fiquem atentos, galera, porque no final a gente vai ter aquele super desafio que vocês vão amar, viu? Então, deixa o seu like e vamos para a história! Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Agape Kids, canal que foi desenvolvido especialmente para vocês. E hoje nós temos mais uma história muito importante e de uma pessoa muito importante que na verdade é uma transição para vocês ficarem sabendo. Então, assim, ela está baseada lá no livro de 1 Samuel. Peguem a Bíblia de vocês, lindona, maravilhosa. Confiram aí com a tia Ingrid, tá? E aqui ela tá lá, ó, em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Fala bem assim, ó, nosso versículo-chave de hoje. E disseram-lhe, estavam dizendo para Samuel, preste atenção, disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança de outras nações. Isso daqui, quem estava falando para Samuel, eram os líderes de Israel, né? As pessoas poderosas de Israel. E então eles estavam pedindo um rei. Por quê? Porque Samuel, ele era um profeta, né? Samuel, ele foi um profeta, foi um juiz, né? E era um sacerdote ali de Israel. Ele não era rei. E outras nações, como o Egito, por exemplo, eles tinham um rei, podemos dizer assim, um governante para a nação. Assim como o faraó, né? Lá no Egito. E então Samuel foi questionado. Por que ele foi questionado? Ele foi questionado porque os filhos deles, que seriam os seus sucessores, estavam desviando do caminho do Senhor, ou seja, estavam fazendo as coisas ilícitas, que não agradavam o coração do Senhor e que o povo estava enxergando isso daí. Eles aceitavam suborno, então eles eram corruptos, né? E eles assim se vendiam, né? Então o povo estava mesmo ali bravo, querendo um rei, né? Brigando ali, buscando a Samuel, falando para Samuel que eles queriam um rei. E gritavam: olha, queremos um rei, né? Queremos um rei bem mesmo forte para que Samuel atendesse eles, né? Vocês sabem o que um governante, um presidente, um prefeito, qual que é a função dele para o povo? O que ele faz? Qual que é o trabalho? Qual que é a função que ele desempenha? Seria a mesma função de um rei aqui para o povo de Israel. Então, o que ele fazia? Ele governava, né? Ele trabalhava em prol do povo, né? Para o povo. Tinha que escolher os benefícios e os interesses do povo, da população, não é verdade? Igual a gente tem hoje, segurança, saúde, educação, que é o básico, né, que a gente mais conhece. E seria a mesma coisa. Só que Samuel estava falando para o povo que falou: olha, é o seguinte, como que vocês querem um rei? Se quem nos governa é o próprio Deus, é o Senhor que nos governa, como é que vocês já estão querendo um rei, né? Vocês não querem mais que Deus governe vocês? E ele ficou muito chateado, ele ficou muito ofendido, né? E estava falando para eles: olha, vocês estão querendo sair debaixo da direção de Deus, da liderança de Deus, como que vocês aceitam isso, né? Ele ficou bravo, né? E sabe o que ele fez? Ele foi buscar entendimento com o Senhor, foi orar para o Senhor. Senhor, o povo pede um novo rei, e agora, né, querem um rei, e agora, como que a gente vai fazer? Não é o Senhor mais que vai estar liderando essa nação, né? E esse povo é muito mal agradecido, é ingrato, porque o Senhor está liderando. E ele estava bravo, a gente vê aqui, ó como que ele estava bravo, a expressão dele, né? E aí Deus falou para ele: calma, Samuel, calma, o povo não está bravo com você.
Não é vocês que eles rejeitam, é a mim que eles rejeitam. Por quê? Porque é eu que lidero eles, desde que eu tirei eles da terra do Egito. E eles, até hoje, eles me rejeitam. Olha só que triste, né, a posição desse povo perante o Senhor. Pois é, aí o Senhor pegou e falou para Samuel, olha, mas eu vou preparar um rei para Israel. Então, o que aconteceu? Samuel foi em busca desse rei prometido pelo Senhor para governar Israel, né? E lá perto de Israel tinha uma tribo de Ben, chamada tribo de Benjamim, que tinha um homem chamado Saul. É verdade. E lá na Bíblia fala que Saul era lindo, era grandão, bonitão, assim, sabe? E o pai dele tinha muito dinheiro, ele era muito bem de situação de vida. Sim, só que nessa época, que depois vocês vão aprender um pouquinho mais sobre Saul, mas nesta época ele era um homem muito obediente. Ele era obediente, né? Ele era humilde, apesar dele ser bonitão, assim, sabe? De boa aparência e ter uma boa estrutura financeira, ele não deixava isso corromper ele. A beleza dele, pra ele, era algo natural, entendeu? Não ficava se achando, igual tem gente por aí que fica se achando porque é lindo, né? Pois é, Saul não era assim, não. Ele era humilde e era muito obediente. Tanto que certo dia, nessa situação aqui, Saul tinha ido buscar umas jumentas do pai dele. Essa jumenta tinha se perdido, sabe? Elas tinham se perdido e aí o pai de Saul falou para ele, olha aqui, Saul, ó, as nossas jumentas, elas sumiram, a gente não sabe onde que elas estão e eu preciso que você vá buscar elas, vá encontrar elas. E Saul, como um filho obediente, né, até então, né, que tinha no seu coração o entendimento da obediência, que tinha temor ao Senhor, o que ele fez, né, como filho obediente? Ele foi atrás das jumentas. Olha aqui, ele pegou um ajudante, ou seja, um criado, como fala lá na Bíblia, né, um amigo, provavelmente um amigo, porque ele só chamou esse daí para ir com ele, e foram atrás das jumentas. Procurar as jumentas, olha que lindinha elas, ó, todas alegrinhas, correndo, né? E eles tocam vão procurar e nada de achar essas jumentas. E eles já estavam passando os dias e não conseguiam encontrar, né? Falei, e agora? O que vai ser de nós que a gente não consegue encontrar as jumentas do meu pai? Daqui a pouco a gente vai se atrasar tanto, nós não vamos encontrar essas jumentas e o meu pai vai ficar preocupado conosco. Olha a preocupação de Saul, né? Ele já estava achando assim, poxa vida, se eu não conseguir encontrar essas jumentas, o que vai acontecer? O meu pai vai achar que eu me perdi, né? Que algum bicho pegou nós dois aqui, né, longe, lá no passo, seja onde foi que eles estavam buscando essas jumentas, porque eles não encontravam e estavam se atrasando para chegar de volta na casa do pai dele, né? E aí ele começou a perguntar, falou pro amigo dele, olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa jumenta e vamos voltar, né? Falou pro amigo dele, vamos voltar porque nós não vamos encontrar e meu pai vai ficar preocupado conosco. E aí, né, o que o amigo dele fez? Falou pra Saul. Falou, Saul, olha, perto de uma cidade daqui tem um mago. Naquela época, assim, ele não era bem um mago, era chamado de adivinho, alguém que previa o futuro de alguém, né? E aí ele falou, olha, essa pessoa pode nos dizer onde que estão as jumentas. E então, o que o Saul falou, mas será que a gente vai perder tempo procurando essa jumenta, atrás desse mago, desse adivinho? E vai que ele não sabe, vai que ele não sabe o paradeiro dessas jumentas, e aí a gente perde mais tempo, meu pai vai ficar muito preocupado conosco. Olha só a humildade de Saul, né, em saber que o pai dele estava ali esperando o retorno dele, né, a obediência dele. E aí o amigo dele falou, não, vamos lá, ele está aqui perto e a gente vai tentar resolver isso daí. E o que eles fizeram? Foram lá. Né? Foram lá e aí chegando lá, perto de um poço, tinha umas mulheres. E quando Saul chegou lá, ficaram todas curiosas para saber quem que era o Saul, da onde que ele tinha vindo, porque afinal de contas, como eu tinha dito no início para vocês, ele era um cara bonitão, né? E aí elas já ficaram prontas para ajudar ele, e aí ele foi e perguntou. Falou, olha, eu fiquei sabendo que aqui nessa cidade tem
um homem, um certo mago, um certo adivinho, e eu preciso falar com ele. Você sabe se eu encontro ele? Aí ela falou, sim, você vai encontrar ele sim. Ele veio para fazer um sacrifício mensal, né? Naquela época, todo mês eles iam lá numa certa cidade, numa certa época, e ofereciam um sacrifício ao Senhor de gratidão, né? E aí elas falaram que ele estava lá e ensinou onde que Samuel estava. Olha só como que Deus trabalha, como que o Senhor trabalha quando Ele quer, quando Ele tem uma missão para alguém, né? Tem um chamado para alguém. Pois aí, então, ela explicou bem certinho onde que o Saul ia encontrar o profeta Samuel, né? E olha só para a surpresa dele quando ele chegou lá, né? Quando o Saul chegou, foi falar justo com quem? Foi pedir informação justo para quem? Para Samuel. E no momento que Samuel viu o Saul, ele já sabia quem era Saul, porque Deus falou para ele, Samuel, é esse o escolhido para reinar em Israel, para ser o primeiro rei de Israel. E ele já sabia na hora, naquele momento, e o Saul não sabia de nada, né? Até então ele nem sabia quem que era Samuel. E aí ele pegou e chegou e perguntou para ele, escuta, eu tô atrás de um certo adivinho, de um certo mago, que eu preciso muito de uma informação dele, você sabe onde é que eu encontro ele? E aí, para surpresa dele, Samuel falou, sou eu mesmo que sou, né? E aí o Saul ficou todo espantado, falou, nossa, é você mesmo? Ele falou, sim, sou eu mesmo, né? E aí, o que aconteceu? O Samuel já começou a conversar com o Saul. Começou a conversar com o Saul para saber como que ele era. Tenho certeza que o Samuel estava sondando um pouquinho o coração dele para conhecer um pouco mais sobre ele. Porque já pensou? Não é qualquer pessoa que vai, né, tendo assim a resposta de Deus, assim, uma atrás da outra, rapidinho, né? E sabendo que ele seria um grande homem para Israel. E Samuel sabia que o pessoal que tinha ficado lá em Israel, que tinha exigido um rei, eles eram muito exigentes, né? Já pensou se chega qualquer pessoa lá, né? Como que não ia dar a conversa toda, né? E aí então ele chamou Saul para participar com ele, tanto lá do sacrifício que ele ia fazer e depois o jantar. E já tinha preparado tudo para ele, já tinha preparado, porque Deus já tinha trabalhado no coração de Samuel, e então Samuel já tinha preparado tudo. Tinha preparado o jantar, tinha preparado as melhores comidas, tinha preparado um lugar especial na mesa junto com ele e chamou o Saul, né, para ir lá jantar com ele. E o Saul foi, olha só, né, foi lá junto com ele. E aí o Saul não sabia de nada, não sabia que ele era o escolhido, não sabia do chamado dele, não sabia de nada, né? E o Samuel ali, ó, só esperando o momento certo para poder falar pro Saul. E aí quando foi, o que aconteceu? Samuel pediu pro Saul dormir lá, dormir com ele lá no lugar onde ele estava, lá na casa onde ele estava hospedado, e o Saul dormiu, né? Fizeram amizades, começaram a ser amigos, né? Que a gente conversa, não é assim de cara que a gente vai dormir na casa de alguém que a gente não conhece, né? Pois é, mas o Samuel foi conversando a noite toda com Saul, entendeu? E aí quando foi no outro dia, a hora que ele teve um momento a sós com o Saul, Samuel pegou e falou, Saul, eu tenho algo de Deus para você. Deus manda te dizer que você vai ser o primeiro rei de Israel. Saul, eu? Como que você eu? Eu que não sou, né, sou simples, né, e não sou uma grande pessoa. Ele queria dizer assim que ele não era uma pessoa que tinha um nome muito grande, ele não era nenhum líder, nada, né, ele só era filho de alguém. Como que vai ser eu? Aí o Samuel falou pra ele, sim, é você, porque Deus falou comigo que era você, sabe? E pegou e falou pra ele, olha, você retorna pra sua casa e vai ver, porque o seu pai já está preocupado realmente com você. Olha só o mistério do Senhor. Ele já está realmente preocupado com você. E as suas jumentas, já tem alguém que achou elas e está cuidando dela para vocês. No retorno do caminho você vai encontrar. E vai encontrar pessoas que vai te dar presentes, você deve aceitar. E quando você retornar lá na casa do seu pai, as suas jumentas já vão estar lá. Todas muito bem zeladas, guardadinhas. Olha que legal. Quem falou para Saul que Samuel ia saber de tudo isso? Saul não contou das jumentas para ele. Quem que era? Quem que estava direcionando Samuel? Pois é, era Deus, o Senhor poderoso, nosso Pai querido, lindão, que cuida da gente. Era Ele. Por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas, Ele prepara tudo. Aí você me pergunta, ah, tia, mas assim,
Por que se Deus, ele que governava Israel antes, por que é que agora ele tinha que arrumar um rei? Por quê? Porque Deus nos deu o quê? O livre-arbítrio, não deu? Ele dá pra gente poder de escolha, a gente pode escolher, não é verdade? Ele nos fala, olha, você pode escolher, você pode aceitar o seu caminho, aí depois ele vai falar pra gente o que a gente vai ter que abrir mão, os preços que a gente vai ter que pagar, mas ele quer o quê? Ele quer o melhor pra nós. Então, mesmo com nossas escolhas, o que ele faz? Ele dá um jeitinho do quê? Da gente estar sempre muito bem cuidado, porque querendo ou não, a gente confia nele, não confia? Pois então, foi isso que aconteceu aqui com o primeiro rei de Israel, que foi Saul, né? E aí, o que aconteceu? Samuel já voltou. O que ele fez? Antes do Saul ir embora, o que o Samuel fez? Pegou e falou para ele tudo isso, né? E chamou ele e ungiu ele. Ungiu a Saul, né? Falou para Saul sobre todo o chamado que o Senhor tinha para ele, que ele ia reinar sobre Israel, que ia ganhar muitas batalhas para Israel e que o nome dele ia ser grande e ia, perdurar por muitos e muitos anos. Claro que até isso é tão real que até hoje a gente está aqui, né? Aprendendo sobre Saul, que foi o primeiro rei de Israel, né? E ungiu a ele, né? Ungiu ele com o óleo santo do Senhor. E ele voltou para casa todo felizão, todo alegrão, já sabendo o que Deus tinha para ele, para a vida dele. E aí Samuel combinou com ele, para quando ele retornasse, que ele ia precisar apresentar Saul ao povo de Israel, certo? E aí o que eles fizeram? Saul foi na casa dele, contou tudo para o pai dele que tinha acontecido e se preparou para ser apresentado para Israel. Né? E aqui a gente tem uma parte que eu vou mostrar para vocês, que é a parte que Samuel apresenta Saul para Israel. Fala, olha, este aqui é o novo rei de vocês. Este é o homem que Deus mandou para reinar para vocês, para governar esta nação. E a Bíblia fala que Saul era altão, né? Que o povo estava toda a multidão reunida ali na frente e o Saul ainda se sobressaía sobre os povos, porque ele realmente era altão, ele realmente era o bonitão, né? E até aqui, ele era muito obediente. E aí depois vocês vão ver tudo o que aconteceu com Saul, né? No nosso próximo devocional, o que aconteceu com Saul. E aí o Samuel apresentou Saul para Israel. E quando o povo viu, olhou para Saul e viu a unção do Senhor sobre Saul. Ou seja, Saul representava mesmo, tinha o Espírito Santo junto com ele. Porque no momento que Samuel ungiu a Saul, o Espírito Santo do Senhor apossou dele, estava sobre ele. Então toda aquela áurea do Senhor estava sobre Saul. E o que eles fizeram? Eles ficaram, a Bíblia diz que o povo ficou satisfeito e todos gritaram, viva o rei, viva o rei. Por quê? Porque ele era o homem predestinado a ser o primeiro rei de Israel. E era isso que eu queria passar para vocês, criançada. Vocês pesquisam aí na Bíblia de vocês, não fica só por essa história, volta ao vídeo, vê de novo, vai lá em 1 Samuel, procura mesmo saber um pouco mais sobre Saul e depois, quem vai vir depois de Saul, porque o nosso próximo devocional vai falar disso, tá? E eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais do Senhor hoje e esta semana. Ok, criançada, era isso que eu queria passar para vocês. E agora vocês vão ficar com o desafio que foi feito para a tia Ludmila. Quem fez para ela foi a nossa prof. Amabile, que fez para ela esse desafio. É uma dança em público, então vocês não podem perder, hein? Onde será que ela foi gravar essa dança, né? Quem será que participou com ela nesse momento da dança? Então tá agora, logo agora, depois do nosso devocional, tá bom? Então, boa semana pra vocês, fiquem com Deus, tchau, galera! Oi, crianças, eu sou a tia Ludi e eu fui desafiada pela tia Mabi a pegar um fone de ouvido, eu já tô aqui com o meu fone, colocar ele, sair na rua e dançar uma música e também cantar bem alto. E a musiquinha que eu escolhi foi o Homenzinho Torto, que eu acredito que todos vocês aí de casa já conhecem. Vamos para o nosso desafio? Estamos procurando a nossa primeira vítima no vídeo, mas a gente já vai encontrar.
torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. A gente está fazendo um conteúdo novo das crianças, né, nessa quarentena. E aí eu gostaria de ver se você conseguir aparecer nesse vídeo, só vou dar uma notificação até agora. Tá bom? Quer aparecer? Pode ser. Obrigada. Oi, gente, eu fui chamada de doida. Contra mais uma pessoa. Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Yeah! Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho que vai ser... Quem que é? Era a Amabile. Outra. Vai que a gente se perde esse tempo lá. Vai ter que cortar. Tá caindo meu painel.